A partir de agora, na Converte TV e Rádio, o programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadac Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos e irmãs, a todos que nos assistem através da internet, que nos assistem através do rádio, pura e simplesmente. Nós queremos cumprimentar a todos e dizer que nós estamos nos colocando na presença de Deus e a serviço do seu reino neste momento. Hoje nós temos como tema do nosso programa a relação entre dinheiro e a nossa fé, né? E para tratar do assunto, no momento da entrevista, nós temos aqui o nosso querido irmão, pastor, economista, doutorando em economia, Newton Melo, que vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essas questões. Mas, como sempre, antes de passarmos a entrevista, nós vamos fazer a exposição da Palavra de Deus e nós vamos ler a palavra do livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, que tem como título O Jovem Rico. E logo depois dessa leitura da Palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração e depois vamos ouvir uma das nossas músicas. Então, Mateus, capítulo 19, verso 16, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou aquele jovem. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Vamos orar.
Ó Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir que a tua graça se estenda sobre nossas vidas nesse momento, de tal forma que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações. Amém. E que nós possamos, ao término deste programa, nos sentirmos mais conscientes da tua graça, da tua misericórdia e da maneira como devemos lidar com aquilo que possuímos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. A nossa primeira música será Firmeza. É um arranjo muito lindo, muito bonito, feito por um casal de músicos que trabalham na Transmundial. Eu gosto muito desse CD. Não se acha na internet, viu, pastor Jorge? Não se encontra, só através da Transmundial mesmo. Senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu julgamento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. No Senhor. Então, vocês ouviram Wesley e Marlene, a dupla que produziu esse CD muito maravilhoso. Antes da exposição, eu gostaria de lembrar aos ouvintes e aos telespectadores, por assim dizer, né, que as nossas imagens estão no Facebook, no convert.radio.web, e no YouTube, Convert TV e Rádio. São os dois locais onde vocês poderão encontrar o nosso programa ao vivo, nesse momento exato, né? Bom,
Essa questão do dinheiro é muito complicada, né? Muito séria. É um aspecto da nossa vida de grande importância, de importância fundamental. E a palavra de Deus não poderia deixar de falar, de omitir-se sobre essa questão. Daqui a pouco, com o diálogo com o nosso colega, pastor Newton e economista, nós vamos aprofundar, vamos nos deter algumas dimensões mais práticas e mais contemporâneas, mas na exposição eu quero chamar a atenção para o perigo espiritual que existe na questão das riquezas. E também eu quero logo antecipar que é importante que a gente compreenda o que o apóstolo Pedro, nesse texto, entendeu por riqueza, o que é uma coisa muito curiosa e muito diferente daquilo que a gente pensa a respeito da riqueza normalmente. O que foi que ocorreu? Jesus foi procurado por uma pessoa. Então, isso aqui não se trata de uma parábola. Não é uma parábola, foi um acontecimento real. Jesus foi procurado por uma pessoa identificada aqui na Bíblia como sendo um jovem e um jovem rico. E um jovem que, apesar de rico, tinha alguma preocupação com a vida espiritual, com a vida eterna. Ele queria ser salvo, ele queria ir para o céu. Ele tinha medo de ir para o inferno, digamos assim. E por isso ele procurou a Jesus e primeiro fez um elogio característico, se referindo a um atributo de Deus, que é a bondade de Deus. Tanto que Jesus diz a ele, os outros evangelistas registram que Jesus respondeu o seguinte: por que me chamas de bom? Mateus diz que ele disse, porque me perguntas a respeito do que é bom. Mas imediatamente Jesus responde dizendo que só há um que é bom, que é Deus. Mateus não registra a palavra Deus, mas os outros evangelistas registram. Qual é a implicação disso? É a implicação de que, em primeiro lugar, Jesus estava sendo reconhecido por aquele jovem rico como Deus. Já que ele reconhecia que Jesus era bom mestre, era bom, então ele estava reconhecendo a divindade de Cristo, um elemento da fé salvadora essencial. Ninguém é salvo sem reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Aliás, as heresias, de um modo geral, elas atacam duas coisas centrais na nossa fé. A divindade de Cristo e a veracidade, a autenticidade das Escrituras enquanto palavra de Deus. Geralmente as heresias vão nessa direção. Então, mas aquele primeiro quesito, aquela primeira exigência da verdadeira fé, da fé salvadora, estava contemplada na vida daquele jovem. Ele reconhecera que Jesus era Deus. Mas ele vai a um segundo ponto. Depois que Jesus o interroga sobre os 10 mandamentos. E Jesus começa a citar esses mandamentos, né? Os 10 mandamentos que era conhecido, muito, muito bem conhecido da parte dele. E ele assevera, ele afirma com certeza, com convicção de que ele cumpre os mandamentos, de que ele cumpre a lei de Deus. E aqui está o engano do jovem rico, né? Porque Jesus imediatamente, depois que ele fez essa afirmação, disse a ele, bom, então já que você cumpre os 10 mandamentos, te falta ainda uma única coisa. Qual seria essa coisa? Renunciar toda a sua riqueza, dar aos pobres, seguir a Jesus para que ele tivesse a vida eterna. O que era que Jesus estava querendo, de fato, dizer ou fazer com ele, com essa resposta? Jesus estava querendo mostrar que ele não estava cumprindo os 10 mandamentos.
Porque o primeiro mandamento é esse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele nem amava a Deus, porque ele não estava disposto a abrir mão das riquezas por amor a Deus, e nem estava amando ao próximo, porque também não estava disposto a se desfazer das riquezas para abençoar os pobres, como seria uma consequência lógica daquele que possui bens e que precisa seguir a Jesus. Bom, mas eu vou pular um pouco e chamar a atenção dos queridos ouvintes e telespectadores, por assim dizer, para o diálogo de Jesus com seus discípulos. Jesus faz uma reflexão em voz alta, né? Dizendo: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É interessante que Jesus não tenha dito que um rico não entrará no reino dos céus, mas disse dificilmente. Abraão, o pai dos que creem, era rico, riquíssimo, muito rico, né? Mas era salvo. Era alcançado pela graça de Deus por causa de sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então, é possível, sim, ser rico e ter fé salvadora. Mas a riqueza aí precisa estar em um determinado lugar apropriado na vida de uma pessoa que é salva, que conhece a Deus, que ama a Deus e que ama o próximo, né? Essa é a questão. Mas Jesus disse aos discípulos: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E o que me chama muita atenção nesse texto é o espanto dos apóstolos. Porque os apóstolos não eram ricos, né? Existe um livro, infelizmente eu não lembro do título do livro, mas escrito pelo Paul Freston, um sociólogo inglês radicado no Brasil, um brilhante sociólogo, diga-se de passagem. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele faz um estudo, uma reflexão sobre o nível social de Jesus e dos discípulos, né? E é interessante que ele diz que Jesus era uma pessoa de classe média baixa, mas era um intelectual, né? Então, por isso ele tinha uma ascensão social maior. Se você não tem dinheiro, mas tem um título de doutorado, né? Isso faz alguma diferença. Então, Jesus era um intelectual, uma pessoa que formava opinião, etc. Os discípulos variavam entre a pobreza e a classe média, de média também para baixo. Pedro era um pescador, mas ele era proprietário de algumas embarcações. Então, ele era um pequeno empresário na área da pesca, né? Mateus era um funcionário público que devia receber um bom salário. Mas, enfim, colegiado, os discípulos do mestre, não tinha nenhuma pessoa rica. Mas Pedro diz: Senhor, se é assim, quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? Ou seja, Pedro estava entendendo que, apesar da pouca riqueza, poucos bens materiais que ele tinha, embora ele fosse uma pessoa de um padrão de vida simples, ele havia entendido que, de alguma forma, algum bem material ou pode se tornar um empecilho para que a pessoa tenha comunhão com Deus. Então, a questão não é o valor absoluto da riqueza, mas o valor relativo, né? Aquilo que a pessoa coloca no coração. É do coração que procedem as más coisas da vida. Jesus disse: não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Então, Pedro havia compreendido muito bem que havia uma dificuldade nesse sentido. E por isso ele diz: nós tudo deixamos. Deixamos as redes, os barcos, tudo. Deixamos tudo para viver
na tua causa, na tua missão. Que será de nós? Aí Jesus disse que eles receberiam recompensas, né, substituições materiais pelas suas renúncias, que não foi só Pedro, foi o colégio apostólico todo, e que no fim eles teriam o reino de Deus. Ou seja, em suma, em resumo, nós precisamos compreender que no nosso coração é que deve estar a diferença entre a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós agimos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, com relação às riquezas, com relação aos bens materiais, sejam eles abundantes ou sejam eles muito limitados, né? Não é uma questão do valor absoluto da riqueza, mas do valor relativo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve nesse momento, você que tem muito dinheiro, que é muito rico, mas que não conhece a Cristo, né? Nunca entregou sua vida a Cristo, pense de forma sincera, coloque-se diante de Deus com relação a isso. Como é que andam os bens, as riquezas, ou o pouco dinheiro que eu tenho, o apego às coisas materiais? Será que isso está me impedindo de conhecer e de viver na graça de Deus? Que o Senhor nos abençoe, né? Vamos ouvir a música do Itamar, o Itamar Bezerra, que é a música sobre dinheiro, né? Vamos ouvir. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Dinheiro na minha conta, muito funfa para gastar. Conta corrente, conta poupança, muitos tesouros para juntar. No que investir não falta, no mundo em liquidação. Enquanto moeda resta no bolso do cidadão. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. E na ciranda da vida farta, muitos amigos vão se ajuntar. E na cilada das grandes farras, tudo recurso pode acabar. Nada disso é impossível no mundo em confusão. No pé de ganhar o din-din, no bolso do cidadão. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quanto mais se tem, mais se quer ter vintém. Quando a festa se acaba, as luzes vão se apagar, o bom vinho vai embora e a angústia vai reinar. Pois tudo na vida passa, num mundo em transformação. Quem já teve tanto ontem,
pode hoje ficar na mão. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Por isso é que eu digo agora a você, querido irmão, a grande sabedoria nos leva à reflexão. Para que juntar tesouros num mundo de ilusão, se a verdadeira riqueza está dentro do coração? Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem, mais se quer ter ninguém. Quanto mais se tem. Música muito interessante, né? Um ritmo muito gostoso, muito brasileiro. É o nosso querido Itamar Bezerra, que foi pastor da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, há algum tempo atrás, e hoje é pastor da Igreja Presbiteriana da Mangueira, em Salvador, Bahia. Bom, vamos iniciar a nossa entrevista, bate-papo, né, com o pastor Newton, com o economista. Eu acho que ele hoje vai ser um pouco mais economista do que pastor, mas, enfim, as duas coisas. Eu queria fazer umas perguntas antes, mais gerais, né, sobre a economia, porque é o seguinte, veja bem, Jesus, no tempo de Jesus, ou nos tempos bíblicos, de um modo geral, tanto no Velho como no Novo Testamento, não existiam juros semelhantes aos que existem no Brasil, né? Eu acho, não sei se você sabe, mas existe um pesquisador holandês chamado, o nome é complicadíssimo, eu não sei pronunciar direito, mas o nome dele é Francisco Leonardo Schalvik, um pastor, professor do Seminário Presbiteriano do Norte durante muitos anos, mas ele é historiador, tem doutorado em História, ele publicou um livro sobre a presença dos holandeses no Brasil entre 1650 e 1630 e 1650. Né? E nesse livro ele fala dos sermões pregados pelos pregadores que os holandeses trouxeram para cá, para Recife. Eles criticavam nos sermões as taxas de juros cobradas a Companhia das Índias, né, holandesas, que era a empresa da época que fazia o tráfico de escravos. Os bancos holandeses emprestavam dinheiro para os portugueses, cobrando 1% de juros ao ano. E os pregadores criticavam essa absurda taxa de juros de 1% ao ano. Como é que a gente lida com essa questão dos juros? Porque como lidar com essa questão e a nossa fé? A Bíblia realmente é contra qualquer cobrança de juros? Bom, primeiramente, bom dia, Josadak. Bom dia a você que está nos ouvindo, você internauta que está nesse momento momento aí compartilhando nesse programa. Quero dizer primeiro que é um privilégio imenso estar aqui participando desse seu programa, Querer Também Pensar. Um nome extremamente sugestivo e que muito relevante para os nossos dias. Pois bem, meu irmão, pastor Josadak, essa questão dos juros ela é bem interessante. A gente costuma dizer o seguinte, que eu nunca vi ninguém investindo juros. Eu acho que você também nunca viu alguém chegar no Natal e presentear alguém, dizer, tá aqui, ó. Quando a pessoa abre, olha só, juros. A gente não come juros, não veste, a gente não faz muita coisa com juros. Então, por que pagar juros? Então, os juros realmente é um dos fatores que
mas tira a qualidade de vida financeira das famílias. Biblicamente falando, os judeus eles eram proibidos de cobrar juros dos seus compatriotas, porque justamente essa cobrança de juros iria favorecer o empobrecimento do povo de Israel. E na lei está claro que não era para haver pobres entre o povo de Israel. Então nós, cristãos, e mesmo que você não abrace a fé cristã, todos nós precisamos compreender bem e administrar bem a nossa renda para evitar cair nessa armadilha. Sim. Porque não são poucas as pessoas que caem nessa teia de juros sobre juros, porque nós trabalhamos aqui no Brasil com juros compostos, então você paga juros sobre juros e você vê a sua renda se esvaziar, a sua qualidade de vida cai drasticamente e isso tudo impacta a sua fé, impacta o seu relacionamento conjugal, a sua paz familiar. Isso interfere em toda a sua vida. Eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, que se sentem muito mal porque não conseguem participar, por exemplo, da entrega do dízimo. Ela entende biblicamente a necessidade, o privilégio de participar, de ajudar financeiramente a igreja, de ajudar financeiramente um necessitado, um parente, um pobre. Mas é porque quando entra no mês, ela já está pagando o cheque especial e os juros do mês anterior, então ela zera. Então esse mês ela só vai sobreviver usando crédito. Então ela entra nessa ciranda financeira e isso realmente é complexo para a vida, né, de todos, inclusive dos cristãos. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns textos. Um deles, primeiro, é Eclesiastes 7,12. Você pode anotar. Aí Eclesiastes 7,12 que diz o seguinte: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento, da sabedoria é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. É claro que o dinheiro, como o texto bíblico bem vai dizer aqui, que ele oferece proteção. Nós vivemos uma economia monetária. Ninguém sai por aí com um frango debaixo do braço, né, para fazer compras, trocar por 1 quilo de feijão. A gente trabalha e recebe dinheiro. Isso há muito tempo atrás. Houve um tempo em que se usava as chamadas moedas mercadoria, como por exemplo o sal. Então você trabalhava e aí você ganhava X quilos de sal. Daí vem um termo salário. Então você ganha salário. Interessante. Hoje em dia o salário está tão baixo, é como se fosse sal mesmo, né? Pitada de sal. Pitadas de sal. Pitada de salário. Mas a gente vive em economia monetária, então a gente trabalha, recebe dinheiro e com esse dinheiro a gente paga as contas. E esse dinheiro, aí onde é que está? Aparentemente o dinheiro ele é só um pedaço de papel ou alguns zeros eletrônicos, né? Mas ele é mais que isso. Paulo vai falar a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Então é o amor ao dinheiro que é o problema. Porém, o dinheiro ele é tão complexo, ele quer tanto a nossa adoração que Jesus Cristo chamou ele de Mamon. Uma divindade cananeia responsável por essa questão do prazer, né, de você viver uma vida regalada de bens. Então Cristo disse: ninguém pode adorar a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. Algumas traduções já colocam dinheiro automaticamente, porque você vai servir a um e aborrecer ao outro. Então o próprio Jesus Cristo entendeu que o dinheiro ele é tão cruel que ele chega a atrair para si adoração. O dinheiro quer adoradores. O dinheiro quer adoradores. Então, se a gente não sabe lidar com ele, nós vamos adorar. Quer ver um exemplo? No meio evangélico, quantas são, muitas vezes, as congregações que fecham porque o dinheiro diz feche? Não é Deus que mandou fechar. Foi o dinheiro que disse, feche. Feche essa congregação neste bairro e abra naquele outro. Mude para cá e vem para lá. Quem mandou dizer? O dinheiro. Ou porque não tinha e aí cancelou o ponto, ou porque lá dá mais dinheiro por conta do público. E a gente não pergunta a Deus que é para ser feito. Então todos nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. É princípio de sabedoria. A palavra do Senhor ela nos orienta em tudo. Baseando-se lá em 2 Timóteo 3,16, a escritura é útil para ensinar,
para que todo homem e mulher seja apto e perfeito a viver uma vida aqui em abundância. Então a Bíblia fala sobre todos os assuntos, inclusive sobre isso, sobre a questão do dinheiro. Você vai ver ensinamentos de Gênesis a Apocalipse nessa área do dinheiro. Então, negligenciar esta área, pastor, é fatal para a vida espiritual, inclusive. E chega, inclusive, a ser problema espiritual. Porque não são poucas as famílias, casamentos que se rompem por questão financeira, por negligenciar isso. A gente vive uma sociedade de consumo, uma sociedade que até o sociólogo falou, né? Líquida, né? Certo. Que esqueci o nome dele agora. Bauman, né? E aí, tudo Zygmunt Bauman, né? Então, tudo é líquido. Então, a gente vive nessa sociedade, né, que tudo busca só o consumo, prazer como um símbolo, né, de vida, de felicidade. Então, as pessoas não estão se contentando com o que têm. E Hebreus vai dizer isso. Diz aí, contentai-vos com o que vocês têm. Isso é uma regra de ouro para nós cristãos, né? Você se contentar, porque se você é contente com o que você tem, você então não vai ser um alvo fácil para a concupiscência dos olhos. E aqui Cristo vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas a gente chega em casa, a gente olha para a televisão, a gente vê para a internet, então a gente vê vários e vários produtos sendo lançados, e o capitalismo aqui, ele é expert em criar necessidade. Sim. Falsas necessidades. Muito bem, falsas necessidades. Você não sabia que aquele produto existia. Até você conhecer, e agora você não vive sem. Você não vive sem. Então nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria para lidar com o dinheiro, administrar. Eu trouxe aqui depois para compartilhar com vocês algumas dicas práticas. Sim. E eu acho que também os ouvintes, internautas, se quiser participar. Eu esqueci de dar ênfase, mas vocês podem usar o telefone 99870 675079 aqui em Aracaju. Está aí na tela, né, já exposto o número do telefone. E vocês podem entrar em contato. Eu estava pensando o seguinte, Newton, como é que a gente pode entender que alguns grupos cristãos possam encontrar coisas tão diferentes no ensino bíblico sobre a riqueza, sobre os bens, sobre o dinheiro especificamente? No caso, a teologia da prosperidade e São Francisco de Assis, né? Quem está certo, a teologia da prosperidade ou São Francisco? Veja bem, a Bíblia, e aí que eu vou falar aqui agora, talvez choque alguns ouvintes e internautas, talvez até o pastor Josadak, mas creio que não. Mas a pobreza, Deus não deseja. O chamado à pobreza não é um mandamento bíblico. Não é uma condição necessária para ser cristão. Muito pelo contrário. Sim. A Bíblia fala, quer dizer, muito pelo contrário não. A Bíblia fala, nos chama a vivermos uma vida onde não tenhamos nem riqueza, nem pobreza, mas o pão necessário. Então, a Bíblia nos chama, a vida cristã, até uma vida de equilíbrio. Então, são vários os textos bíblicos que falam, que nos conclama ao trabalho árduo, a jogar fora a preguiça, a ser disciplinado no seu local de trabalho. Porque muitos cristãos hoje em dia passam por provações financeiras, mas sabe por quê? Porque não lidam com zelo nas coisas que fazem. E aí Paulo vai falar em Colossenses 3 que tudo que você vier a fazer, faça para o Senhor. Isso. Lá em Efésios também 6, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que trabalhar, os escravos têm que trabalhar para o seu Senhor como se fosse Deus. E olha que os escravos não tinham direitos trabalhistas algum. Hoje a gente reclama da CLT, tem que reclamar, temos que lutar, temos que buscar melhorias. Mas imagina você ser escravo, você foi vendido porque seu pai não conseguiu pagar uma dívida, então você foi vendido como escravo. E agora Paulo fala, olha, trabalhe para o seu Senhor. Não só quando ele estiver presente não, tá? Quando ele estiver ausente, porque você está fazendo para o Senhor. E está trabalhando pela boia.
Está trabalhando pela boia o escravo. Então, muitos cristãos hoje estão sofrendo, padecendo, por estar sendo negligente no seu trabalho. E aí existe uma coisa que é universal, é a chamada lei da semeadura, meu amigo. Lei da semeadura. Se você é temente a Deus, nasceu de novo, tem uma vida de santidade, mas você não rega o seu campo, você não tira as ervas daninhas, você não planta, como é que você vai colher? O seu vizinho pode ser um ateu, mas se ele acorda cedinho, se ele planta, se ele rega, se ele tira, né, os abrolhos, tudo, ele prospera. Então, e Deus abençoa, porque eles são chamadas leis universais, lei da semeadura. Então, Deus nos chama a esse equilíbrio. Tiago, ele vai dizer que os ricos que retêm o salário dos trabalhadores, Deus está vendo. Então, Cristo nos chama para viver uma vida de equilíbrio, mas quando o cristão ele enriquece, e pode acontecer pelo fruto do seu trabalho, Paulo vai falar a Timóteo, ensine aos ricos desse mundo a serem também ricos de boas obras. Então você observa claramente que quando a pessoa começa a ter uma condição melhor de vida, Paulo não está questionando, porque o fruto do trabalho, são vários textos que falam isso, que a gente vai colher, mas você, uma vez colhendo, você vai compartilhar, você vai fazer um bom uso pelo seu dinheiro. Então eu vejo que, respondendo a sua pergunta, nem a teologia da prosperidade, que é uma aberração, a Bíblia realmente não traz nada parecido com isso, é uma aberração. E infelizmente muitas pessoas estão sendo entorpecidas espiritualmente por isso. E nessa ânsia de ficar rico, acaba perdendo o pouco que tem. Porque observe que na teologia da prosperidade, para você ficar rico, você tem que dar dinheiro. É um negócio meio complexo. Você tem que dar, tem que ter sacrifício, tem que entregar. Então, na ânsia de ficar rico, perde o pouco que tem. E aí, tem também o chamado de São Francisco. Talvez um ou outro aí, individualmente, possa querer fazer isso, e aí é com a pessoa e Deus. Mas o que eu posso dizer é que, biblicamente falando, Deus não nos chama a pobreza extrema, a passar necessidade. Talvez o que a gente tenha em Francisco de Assis seja muito mais uma atitude de protesto, né, com relação a uma situação, e uma compreensão de que a Bíblia nos chama para um estilo de vida simples. Aí, né? Muito bem. Francisco de Assis, ele realmente se empobreceu, mas o ato dele era um ato desesperado de protesto, né? Correto. O problema é uma má compreensão da pobreza enquanto elemento necessário para a salvação. Da salvação. E confundir as coisas. Como está aqui em Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, Deus nos chama para o equilíbrio. Para o equilíbrio. Então, você tem que trabalhar com a força do seu braço, com aquilo que Deus lhe concedeu, buscar abençoar a sua família. Você que é pai de família, você tem que entender que você tem uma responsabilidade. E aí vários textos vão nos dizer que a gente deve evitar aquela vida sonhadora, nessa ânsia de ficar rico, né? E a pessoa acaba colocando muita coisa a perder. Então não tem que ter essa visão meio romântica, tem que realmente colocar o trabalho. Ver aqui um outro exemplo, ó, Provérbios 14:23. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Outro texto, 12:14, Provérbios ainda. Eu gosto muito de Provérbios. Eu estou pegando só Provérbios, mas tem textos em toda a Bíblia. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, é natural que a Bíblia ela estimule esse tipo de coisa, né? Então, a pessoa que é pai de família tem que entender isso. Tem muita gente que está buscando fantasias, achando que vai ficar rico, e ele deixa a família desamparada. Tem que ajustar o seu estilo de vida, tem que realmente adequar o que você ganha ao que você gasta. Sabe por quê, pastor? Porque é o seguinte, se você ganha 1.000 e gasta 1.200, você está vivendo uma vida que não lhe pertence. Essa vida não é sua. Infelizmente, algumas pessoas não vão ter condições, por exemplo, de ter um veículo. Mas aí, como alguns têm, um parente tem, seu irmão tem, você acaba adquirindo um veículo. Mas você não tem condições no momento, a sua renda no momento não permite isso. Mas aí você, na cobiça, acaba comprando um veículo,
com 25 anos de uso, cheio de coisa para fazer, e aí você não consegue nem ter o veículo direito, e a renda da família vai toda para o ralo. Então, tem que ajustar, tem que viver de acordo, tem que ter bom senso. E quando você quiser fazer uma coisa como essa, comprar um veículo, trocar de casa, fazer uma reforma na sua casa, é necessário fazer um planejamento. A Bíblia fala que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbio 19, versículo 2. Então tem que ter planejamento, tem que ter reflexão, tem que ter bom senso. Estou percebendo que você já começou nas coisas práticas. É verdade, já comecei nas coisas práticas. Mas é interessante que a Bíblia seja bem prática, né? É verdade. Bem pragmática, prática, no sentido de que nos leva a comportamentos que nos levam ao bom senso e ao equilíbrio. Mas vamos às questões práticas, porque o tempo está correndo. Está correndo. Então, em termos de questões práticas, começamos primeiro com a sua adequação do seu estilo de vida. Hebreus 13:5 diz, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então, o contentamento aqui quer dizer você ficar alegre, dar graças a Deus por aquilo que Ele lhe concedeu e buscar trabalhar, mudar de vida. Quem sabe aquilo que você faz agora não é o suficiente, você pode fazer um curso, se capacitar, buscar um novo emprego, mas nunca ficar iracundo, ficar com o coração endurecido, reclamando, murmurando, isso não vai adiantar nada. Então, o contentamento. E, uma vez tendo esse contentamento, tomar, digamos assim, né, algumas questões práticas. Primeiro, né, avalie sempre a necessidade de fazer alguma compra. Você pode perguntar, eu preciso disso? Se eu preciso, é para agora? Pode esperar? Como é que eu vou pagar? Hoje em dia, os cartões de crédito, eles vieram para facilitar, mas se você não tiver um bom senso, ele vai realmente lhe enforcar. Porque o cartão de crédito ele dá uma falsa sensação de poder aquisitivo. Sim. Você com o cartão de crédito na mão é rico. É igual aquele bêbado que fica na calçada, né? Que é dono de fazenda. Então você leva o cartão aqui e parece que é uma varinha mágica. Né? Então eu quero. E aí, quando chegar no final do mês, você realmente entra em uma ciranda financeira e não consegue. Então, sempre buscar descontos quando você conseguir. Na verdade, cartão de crédito, o ideal é que você utilize para fazer compras parceladas e planejadas. Um exemplo, você está precisando comprar um roupeiro, uma televisão, uma geladeira. Você pode comprar no cartão de crédito, porque compra sem juros. 10 vezes sem juros, certo. Aí você vai ter um ganho, você vai parcelar, vai ser mais folgado. Agora você não pode comprar pão com cartão de crédito, botar gasolina no cartão de crédito, você não pode, sabe, vai ao cinema, bota no cartão de crédito. Esses gastos que se repetem mês a mês não são aconselháveis colocar no cartão de crédito. Sim. E aqui vai uma outra questão, infelizmente ou felizmente, nem todos podem usar cartão de crédito. Sim. Qual é o indicador de que se você, que está nos ouvindo, o internauta, pode ou não usar o cartão de crédito? É se você paga o total da fatura. Se você não consegue pagar toda a fatura, infelizmente você está vivendo uma vida que não pode custear. Então você tem que tomar uma medida drástica. O ideal seria realmente você aposentar o cartão de crédito até você se reestruturar, tá? E pagar as suas contas. Se você tem dívidas em muitos cartões de crédito, você pode procurar um banco, fazer um só empréstimo nesse banco, liquidar todos os cartões de crédito, ficar só com um credor, para que você tenha menos dor de cabeça. E colocar o cartão um pouco mais de escanteio, porque se você não tem cartão de crédito, nem empréstimo, você só vai se endividar na bodega, devendo, né, um feijão, uma farinha, coisas básicas, né? Mas hoje em dia, pessoas têm dívidas de dezenas de milhares e não compraram nada. Sim. Não reformaram nada, foi só o rotativo, o estilo de vida impagável, que foi crescendo como uma bola de neve. Então o pessoal diz, eu devo hoje 20 mil reais e eu não construí nada. Aí se pergunta, o que eu fiz? Simples, o seu estilo de vida foi crescendo, os gastos foram crescendo e o seu rendimento não acompanhou, então foi criando uma bola de neve, você não conseguiu e ficou sufocado, né? Nilton, só uma perguntinha rápida. Essa mudança recente que houve, porque o governo fez uma mudança com relação ao pagamento do cartão, né? Hoje você não é mais possível pagar o mínimo, aquele mínimo, e para depois ficar pagando o restante como acontecia antes.
os bancos são obrigados agora a chamar o cliente e a fazer um parcelamento. Isso é vantajoso, né? É vantajoso, só que não quer dizer que você vai ter a sua vida melhorada no sentido de que os seus problemas se acabaram. Sim. O que vai acontecer é o seguinte, você não conseguiu pagar esse mês a sua fatura total, então no próximo mês o banco vai lá fazer um contato e vai fazer uma proposta de um financiamento. Mas isso quer dizer que você vai continuar com o seu cartão de crédito e aquela dívida parcelada. Né? Isso vai evitar aquela rolagem constante da dívida. Mas brasileiro, e eu acho que você que está nos ouvindo aí, assistindo, não é diferente, tem mais de um cartão. Então, paga um pouquinho aqui outro, aí começa a usar o outro. Certo. Então, ele tem várias saídas estratégicas aí e acaba usando vários e vários cartões. Então, se você não adequar o seu estilo de vida, a questão realmente ela é de adequação do estilo de vida. Sim. Você não vai conseguir dar conta disso. Né? Então, esse é um passo essencial para qualquer pessoa que quer administrar bem. E, gente, uma coisa é clara. Sempre é necessário você ter uma economia. Isso aqui eu quero falar, José, que sei que o tempo está quase terminando, ou já terminou, mas estamos vivendo em momentos de crise. O próprio Brasil, ele tem crise sistêmicas, né, em momentos ou outros. Então, nós que estamos nesse país, temos que ser prudentes. Então, o que é que eu digo a você? O ideal seria você ter uma reserva a fundo perdido. Você pegar, por exemplo, 10% da sua renda e você colocar em uma conta poupança que você não vai mexer. Essa poupança não é para você comprar aquela sua televisão que você quer, não. É para você deixar a fundo perdido. Esqueci. É um orçamento que a gente chama orçamento de guerra. Certo. Um orçamento de guerra. Por quê? Todos nós precisamos ter guardado em algum lugar pelo menos 6 meses de escassez, de vacas magras, né? Sim. Então, o ideal, na verdade, se você trabalha com FGTS, carteira assinada, melhor dizendo, então você tem 6 meses guardado, mais seguro-desemprego, você consegue ficar 1 ano desempregado, sem depender de terceiros. Mas se você não trabalha com carteira assinada, o ideal é você ter um ano de reserva, onde você vai poder comer, você vai poder se abrigar, certo? Vai sobreviver nesse período até você encontrar um outro emprego. Tá? É claro que você não vai continuar com o mesmo estilo de vida. Certo, vai ter que comer, dormir e se abrigar. Certo. Então tem muita gente que quando fica desempregado está pulando de ponte, porque não tem R$1 guardado e pelo contrário, tem dívida. Então além de ter ficado desempregado, deve 3 mil, 4, 7 mil. Então não tem nem condições de pagar a dívida e nem condições de sobreviver. É um perigo muito grande. É um perigo, tá? Mas creio que a gente falou aqui, é isso, né? Foi bem geral. E outras oportunidades. A gente pode dar continuidade. Espero ter aí ajudado. Realmente certeza. Esse assunto é um assunto muito demorado, importante. Mas qualquer coisa aí, estamos à disposição. Com certeza. Estamos aqui. Com certeza. Bom, nós queremos agradecer, então, a presença do Newton, pastor, economista, doutorando em economia, professor, e nós agradecemos. Nós vamos para uma última música, não é? A música será Quero Ser um Vaso de Bênção. Vaso de Bênção. Naquele arranjo do Wesley e da Marlene. Irmãos queridos que cantam muito bem. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus.
Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar, para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Consagro-te agora, Senhor.